Oi, 下午好, boa tarde. Oi, pessoal, eu sou a professora Bal. Eu sou professora chinesa que ensina história chinesa e língua chinesa. Então, hoje a nossa aula é uma vez na China, é ao vivo, só hoje, ok? Porque essa aula é fechada só para meus alunos. Mas eu vi, tem pessoa que está gostando. Então, também é muito rara a oportunidade para a gente conseguir ter um lugar na internet aprender a história chinesa. Então, eu acho que pessoa que gosta de história chinesa, tem uma coisa eu acho, por que a gente estuda a história? Bom, esse é um assunto muito longo. No meu caso, eu amo, simplesmente, ok? Então, eu amo história chinesa, amo história geral, amo história em qualquer sentido. O que é isso? Porque quando a gente entende o que aconteceu no passado, é muito fácil para entender o futuro, ok? 好，先生，下午好。Ok, 好。Aí, a nossa aula hoje é ao vivo. É só hoje. Eu coloquei aberto para público. Então, quem está assistindo agora no meu canal de YouTube, você pode ver a nossa aula já vai começar, ok? 好的. Então, ela é uma vecina é um projeto que, vamos falar que eu estava esperando por muito tempo para conseguir fazer. Finalmente acontece, porque agora a gente tem um internet. Aí temos a YouTube. Aí YouTube a gente sabe, você pode achar qualquer coisa, incluir história chinesa, ok? Ó, aí semana passada a gente já estava numa época, vamos falar que é segunda aula de dinastia Dongzhou, que é Zhou Oriental, ok? 好，Silvia，下午好，boa tarde. Ok. 好的，Simone，下午好，tá? Ó, já já a gente já vai começar. Então, a aula anterior, eu falei que agora, nessa época, dinastia Dongzhou, que é Zhou Oriental, é uma dinastia super interessante. Então, a história, se você viu semana passada, ele já dá um pouquinho gosto para a gente entender que ele é uma época, parece um filme. O que é isso? As figuras, as histórias, os detalhes fantásticos. É muito interessante, ok? 好, aí vamos continuar. Agora eu vou colocar o slide na tela. Ok? 好，请稍等。E- 好, pronto. Agora a gente dá na tela, né? 是的，好, podemos ver o que é agora, tá? 好，请稍等。então eu tá agora colocando os sons para a gente ver. 好. E lição 9, agora a gente está na terceira parte. E a segunda parte é sobre o que aconteceu, que hoje a gente vai continuar sobre o que aconteceu com o Maquixe, que é Huang Gong. Ele é primeiro hegemônico. 好, então vamos ver, tá? Então, como sempre que eu sempre coloco uma capa com um objeto, que é um antiquário especial. Aqui, as capas, todos os objetos que aparecem no slide, nunca é random. Sempre tem uma razão. Então, aqui, o que é isso? É um enorme, é muito grande, tá? Na verdade, essa peça é um bi feito de jade. Esse é chamado yubi, tá? Yubi. Aí, o feito de jade é para quê? Esse tipo de objeto, porque se você visita o Museu da China, em muitos lugares, pode ver esse tipo de objeto. Então, yubi é um tipo de objeto cerimonial a gente usando, vamos falar que o chinês tem um amor profundo, viciado de pedra jade. Isso tem uma longa história, porque a gente também sabe, não somente chinês gosta de jade, os maias também, né? Tá bom. Aí, yubi, que no futuro você pode ver, tem mais objeto parecido com yubi, alguns mais redonda, ou não tem um buraco no meio, que alguns até pode ser tem dois buracos, então depende. Mas esse, quando você vê um grande círculo e tem redonda no meio, isso é chamado bi, tá? Então, esse grande yubi
é de Lugo, estado Lu. Porque hoje, nossa história vai envolver esse estado. Na verdade, Lugo já apareceu na história como o Zhuanggong também, aquele Conde Zhuang, que primeiro desafiante, que contra, vamos falar, não fala contra. Ele faz alguns barulhos que deixa todo mundo ouvir e entender que, na verdade, aquele filho celestial de Zhou não é bem assim. Então, autoridade, então, o poder, tudo por causa de o que Conde fez. Agora, todo mundo está na dúvida. Que tipo de dúvida? Será que a gente precisa seguir esse filho celestial? Ou será que ele é filho celestial de verdade? Ok? 好，aí Lugo é dos muito antigos estados que o de ancestrais deles são Zhougongdang. Ok, aquele cara que criou as regras, sistema de Zhou. Só que agora, nova época, né? A gente está no Zhou Oriental. Então, Zhou Oriental, Lugo, tem amigo e tem inimigos. Quem é inimigos? Esse aqui é o problema de semana, última aula que a gente falou, tá? Última aula, o que acontece? Primeira vez a gente fala, vamos falar a história de primeiro hegemônico, Qu Huanggong. Na China, todo mundo conhece ele. A gente são um povo muito diferente. Eu falei, na prática, história, na verdade, é religião para os chineses, tá? Todo mundo conhece essa figura, com muita razão. A história dele é muito interessante também. Na semana passada, principalmente, não, última aula, desculpa. Última aula a gente falou, principalmente, é sobre aquele corrida da vida, como ele virou a próxima Maquis. Agora, hoje, nossa aula, ele já é Maquis. Mas tem algum detalhe como isso aconteceu, 对不对? Então, só para a gente lembrar um pouquinho. Depois virou Maquis, tem a vingança. Aonde vem essa vingança? Exatamente porque o que aconteceu na corrida, não é? Podemos ver. Naquele dia, na corrida. Então, todo mundo correndo, ele e o irmão Jiu, que é o outro príncipe, tá? Ele estava escondido no Jiguo, e Jiu estava escondido aonde? Lugo. Exatamente, vamos falar aqui, aonde vem aquele grande yubi na capa, tá? Então, os dois estavam correndo para quem chegar primeiro capital, quem vai ser próximo a Maquis. Aí, o que aconteceu? Aquele Guanzhong, que ele é mestre do irmão dele. O que aconteceu? Ele flechou o príncipe. Aí, Xiaobai, naquela época, era o príncipe, ele caiu. Parece que morreu. Só que, realmente ele morreu ou não? Não. Porque a flecha atirou a fivela dele. E por isso, última aula, a capa é uma fivela. Okay? Ele finge que morreu. E quando ele finge que morreu, o que acontece? Aí, o irmão dele, vamos voltar devagarzinho. Agora a gente vai ser próximo a Marquês. Não precisa mais correr. E essa viagem dele demorou 6 dias. E quando ele chegou lá na capital, claro, a nossa conde, agora Xiaobai, ele já é o novo Marquês. Então, neste momento, quando ele virou Marquês, o que ele pensou foi isso, a vingança. Tá? Então, primeira coisa, o que eu vou fazer? Esse não foi Guanzhong que afrouxou ele? Vamos primeiro matar Guanzhong. Essa coisa que é muito óbvia. Todo mundo pensa isso. Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre a vingança dele. A vingança, ele está com problema com Guanzhong, óbvio. Está com problema com o irmão, óbvio. E tem mais problema, principalmente, com Lugo, que é onde vem esse bi, não é? Então, estado Lu. Aí vamos fazer o que, né? Nessa época, Chunqiu, que me fala primaveras e outonos, e daqui a pouco a gente vai chegar, mais 200 anos, a gente vai chegar época de estados combates. Guerras. Vingança, naquela época, só existe um estilo. Vamos atacar, não é? Então, essa que ele estava pensando. Ok, então vamos atacar Lugo. A vingança do Marquês, a nova Marquês. Ele pensou assim. Ok, então vamos primeira round. Primeira round, 655. Guerra de Qianshi. Então, qual o resultado? Foi fácil, tá? Então, vitória do Qi. Mas uma coisa chama a atenção. Quem começou foi Lu. Lugo que começou.
Mas não foi ele vai vingança, sim. Ele estava pensando vai atacar mais que o Lu foi primeiro. Então, só que nessa guerra, Lu perdeu. Primeira round. E quando você perdeu guerra, tem consequências, né? Não é que pedir desculpa vai acabar. Com certeza não é. Então, qual a condição agora? Ele estava com raiva de quem atirou ele, aquele Guanzhong, que é mestre do irmão. E claro, se esse irmão continua, ele é um príncipe, não é? Continua escondendo em Luguo, isso pode causar um problema no futuro. Concorda, gente? O irmão continua vivo. A qualquer momento, ele decidiu levantar, chamar as pessoas e começar uma rebelião, aí vai ser um problema. Ok. Então, neste momento, vamos lá. Mestre dele. Que lembra, os dois irmãos dele, e cada um tem seu mestre. O mestre dele, chamado Bao Shuya. Bao Shuya é um sábio. Ok. Então, Bao Shuya mandou uma carta. Essa carta, muito curta. Naquela época, não tem coisa para falar muito. Pessoa fala muito curto por quê? Tem muitas razões. Principalmente, não tinha papel. Então, as cartas, todos os documentos no bambu. Também pode usar na seda, mas muito raro. Tá? Então, na época, que limitar isso tem uma coisa por causa de material, limitar a pessoa fala mais curta. Mas essa carta está no registro. Principalmente, fala duas coisas. Primeira coisa, ela assina, né? A nossa Marquês, que ele... Agora, o irmão estava lá, né? Mas ele não suporta decidir o destino do príncipe, de o que ela é própria irmã dele. O que isso significa? Eu já falei, aquele príncipe, irmão dele, escondendo em outro país, esse pode ser um problema potencial no futuro. Aí, mas ele é o irmão, né? A gente não suportar decidir. Ok, se o Marquês não suportar decidir, que tal o Marquês do Lu fazer algo? Esse é o que a carta está falando. Sugerindo, vamos falar. Ok, aí segunda coisa, aquele Guanzhong, não é? Guanzhong flechou ele. Guanzhong tem problema também. Então, Guanzhong e o outro lá, Zhao Hu, que Zhao Hu é o outro mestre do irmão dele. São dois mestres. Aí, esses dois mestres é inimigo do Huang Gong agora, manda eles de volta. Então, carta só pedia essas duas coisas. Eu falo, uau, esse pedido, você é de outro estado. E me manda alguém de volta e eu vou mandar, assim que funciona. E você não suportar decidir o destino do seu irmão. E eu que tenho que fazer algo, claro, você perdeu guerra, né? Lembra? Eu já falei que não existe, quando você perdeu guerra, pedir desculpa. Você não tem condição para negociar. Então, nesse momento, quem perdeu guerra tem que ouvir. Aí, Kata mandou assim, Bao Shuya mandou. Nossa Marquês não suportar decidir o destino do irmão. Aí vocês fazem alguma coisa. Aí esses dois mestres, manda eles de volta. Neste momento, gente, eu quero perguntar, o que vocês acham do resultado? Mandaram essa carta. Se você fosse esse Marquês de Lu, acabou de perder a guerra, e tem esse príncipe escondendo aqui, que é um problema, e tem os dois mestres, e o outro lado já falou que é inimigo. Mandar de volta, você vai fazer o quê? Alguém quer decidir? Pensar um pouquinho? Acho que esse momento é interessante, para imaginar o que pode acontecendo. Então, se falar errado, problema nenhum. Silvia, o que você acha? 你觉得怎么样？o que você acha? Neste momento, o que poderia ter acontecido? Eu acho que ele devia mandar de volta. Ele teria que mandar de volta, que E o está que causando aconteceu com o problema irmão? para ele. E o irmão? O que aconteceu? Eles mandaram você Teria que ir fazer junto. algo. Mas eu falei você fazer Ué, algo, né? Fazer ele algo. teria que se retratar. Oh, se você mandar príncipe de volta juntos, eles deveriam, falando na carta, claramente mandar de volta. Porque Zhao Hu e Guanzhong foi chamado de volta. Mas, irmão, vocês decidem. Esse que é o Então, letra. eu acho que ele Aham. devia voltar também. Ok, você acha que mandar os três de volta, tá? Tem outra opinião? Ok, pergunta, Luiz, o que você acha? Você acha o que aconteceu com o príncipe? O que aconteceu com dois mestres?
É, Hum? ele poderia fazer nova guerra, mas perderia de novo. 对呀，Hum, difícil de entender. pragmaticamente, ele demandaria Uhum. só os dois, e manteria o príncipe. Ok, você mandaria os príncipes, isso manda os dois. Ok. Então, neste momento, vamos falar. Vamos entender os letras pequenas. O que Bao Shuya queria dizer? Ele falou que nosso marquês não suporta decidir o destino do seu irmão. Decidir que destino? Mandar ele de volta é difícil? Pensa um pouquinho. Ele voltar vai fazer o quê? Vai ficar ao lado de mim? Esse é difícil? O que é difícil? Difícil é matar ele. É. Por isso ele falou que o nosso marquês não suportar disso. A sugeria vocês fazer algo. Esse ajudá-lo, gente, é sugerindo vocês têm que matar. Esse que é o letra pequena de Bao Shuya. Aí, quando o Marquês de Lu, que o nome dele também é Huang Gong, desculpa, é Zhuang Gong pela coincidência, tá? Igual aquele conde de o Zheng. Aí, neste momento, quando eles receberam carta, eles entenderam disso. E como o Will disse, você perdeu a guerra, você não tem mais condição para negociar. Quer atacar de novo? Vai perder de novo, não é? Pelo menos, agora, neste momento, parece que não vale a pena. Primeira coisa, você guardando esse príncipe no seu país, vai valer uma coisa ou não? Para o futuro. Aí, esses dois mestres, ok. Então, vamos falar o que aconteceu com eles, tá? Então, Lugo, claro, Marquês matou o Jiu, o irmão. Porque o Marquês lá, que é o outro lado, não suporta fazer isso. Vamos ajudar nosso amigo. Então, matou o príncipe. Resolveu um problema. E esses dois mestres, claro, vão dar de volta, né? A carta já pediu. Aí, mandar os dois de volta. Aí, os dois têm uma escolha diferente. Zhao Hu, tá? Esse mestre, ele é muito leal. Então, o que ele fez? Ele se matou. Suicídio. Tá? No preso. Aí, o outro lá, Guan Zhong, né? Guan Zhong voltou. Então, esse que é o de carta de Bao Shuya, entendeu um pouquinho a situação. Na verdade, esse tipo de coisa, você perdeu a guerra, tinha que negociar, até hoje não mudou muito. A coisa parecida, ok? Aí, neste momento, Guan Zhong foi mandado de volta. Ele é aquele cara que aflechou o Marquês. Não é o Marquês, quase morreu. Gente, quando ele voltou no Lu, o que vocês acham vai acontecer com ele? Ok, Silva. Muito boa. Mas tem uma coisa, né? Você poderia que já pediu o Marquês de Lu já fazer uma vez, né? Que, tipo, o Will não suportar fazer isso. Você fazer juntos, tipo, matou ele juntos com o meu irmão. Mas não, Marquês pedir ele de volta. Por quê? Eu acho que vingança é melhor eu faço, não é? Ele está com tanta raiva. Ele quase morreu. Ele foi esperto, por isso ele é o Marquês agora. Por isso ele pegou uma bandalha de volta. Ok, então, Guan Zhong voltou. A gente estava pensando, ele deve morrer, não é? Com certeza. Só que vida é muito diferente. Se esse Huang Gong, tá, vamos falar, Marquês Huang Gong, como ele virou o primeiro hegemônico, talvez um dos mais famosos, uma figura chinesa que conhece até hoje. Se ele fosse uma pessoa que muito, vamos falar, ordinário, ele vai fazer vingança. Ele vai matar esse cara, esse Guan Zhong, que flechou ele, não vai ter história. Então, o que acontece nesse momento, tá? O mestre dele, esse Bao Shuya, que é muito leal, um sábio, mandar aquele carta, tá? E junto fala uma coisa para ele. Você não deveria matar o Guan Zhong. Você não somente esquece o que ele fez antigamente, você deve seguir o caminho dele, o tratar ele tão bem até apontar ele como primeiro-ministro. Pensa comigo, gente, a cara que quase te matou. Aí seu mestre falou que não, ele tem muito uso no futuro. Você precisa apontar ele como primeiro-ministro. E eu acho que nem Guan Zhong acreditava. Bao Shuya é muito especial, não é? Diferente.
Ok, 好，então, 鲍叔牙 falou assim, ó, a gente tem dois caminhos aqui. Matou Guangzhong, facílimo. Mas vamos ver, você tem equipe A e equipe B. Equipe A é o quê? Eu, Bao Shuya, juntos com Gao Xi. Quem é Gao Xi, eu vou falar daqui a pouco, tá? Nós somos equipe para você. Aí, se fosse assim, nosso estado, que Qi, vai ter um caminho de um estado forte, garantido. Mas se eu pensar diferente, você colocar Guangzhong como equipe B, tipo, vai essa equipe, você vai estar no caminho de um hegemônico verdadeiro. O que isso significa? Zhou, que vamos falar aqui, o Casa Zhou, ou Dinastia Zhou, agora já são nome. Ninguém respeitar o filho celestial. Eles é ninguém. Mas a gente vai respeitar quem? Sim, por fato, o país China está dividido em 5 estados. Mas você não quer ser alguém. É alguém que todo mundo ouve. Tipo, alguém, por fato, literalmente hegemônico. Se você quer ser alguém, tem essa ambição, você deve ir na equipe B. E Guangzhong deve ser o mão esquerdo de você. Então, quando Bao Shuya fala isso, eu falei, se Qi Huanggong, que nosso marquês, é uma pessoa ordinária, ele não ouvir, vai ser outra história. Ele ouviu. Ele esqueceu que Guangzhong queria matar ele. O Bao Shuya até falou, ele queria te matar porque ele era muito leal para o príncipe, o seu irmão. Então, ele só fez o que ele deveria fazer naquele momento. Mas quem é Guangzhong? É um cara super inteligente, sábio, bem mais do que eu. Esse que Bao Shuya falou. Mas como é que Bao Shuya conhece tanta coisa sobre Guangzhong? Porque os dois eram melhores amigos. Cresceram juntos. E Bao Shuya tem um coração muito grande. Ele veja o seu amigo é melhor em todo sentido. Vamos falar, a capacidade, a habilidade, tá? É melhor do que ele. E neste momento, ele não coloca o que ele, tipo, todos esse ponto, benefício, pacote pessoal dele primeiro. Ele coloca o Estado primeiro. Então, ele falou que não. Você deveria montar o Guangzhong como primeiro-ministro. Isso, o senhor haverá um hegemônico verdadeiro. Eu já falei que o 15º Marquês é um cara muito especial. Ele aceitou. Isso, até hoje em dia, a gente vê incrível. Aparentemente, ele aceitou. Ele aceitou o quê? Isso vai vir à tona, mas de menos de... Quem está falando? Desculpa. Entendi? Ok. Aí, neste momento, e quando ele decidir, o Guangzhong vai entrar no governo, a partir de hoje ele vai ser primeiro-ministro. E eu acho que chocar todo mundo. É o cara que queria matar ele. Quase matou ele. Então, chegar nesse momento. Agora, essa equipe A, temos Bao Shuya, conhecemos, e quem é esse Gao Xi? Tá? Quando falando Gao Xi, tem que voltar para ver um slide aqui. Naquele momento de corrida da vida. Não é essa corrida da vida. 2 príncipes estavam correndo para chegar, quem chegar primeiro, tá? No capital, quem vai ser próximo a Marquês. Então, neste momento, como é essa situação chegar à corrida? Primeiro, quando existe esses 2 príncipes voltar, é porque Gongsun Wuzhi, esse Marquês, foi assassinado, né? Mas como aconteceu ele foi assassinado? Era assim, ok? A nossa Gao Xi, ele fez uma festa, um jantar. E chamou esses 2 nobres na casa dele. E quando esses 2 nobres na casa dele, aqui não tem mais ninguém para guardar. Porque esse Marquês foi muito rápido, tá? Foi matado. Aí, agora, não tem ninguém tá guardando. Por isso, deu chance para Yonglin, que matou esse Marquês. Então, ele criou uma situação que ajudou o corrida acontecer. É claro, porque ele fez isso, porque ele era muito ligado, ele é aliado com quem? Com o Bao Shuya, que no lado de Xiaobai, a gente já sabe. Agora, esse lado veio o 15º Marquês. Então, por isso, ele está na equipe de Bao Shuya, tá? Então, esse é só uma detalhe. Ok, então, temos o Guangzhong. Quem era esse Guangzhong? Vamos falar. Eu já falei que, porque
o Bao Shuya conhece tão bem porque os dois cresceram juntos. Então, podemos ver um pouquinho o dado básico sobre Guangzhou. Guangzhou é braço direito do Marquês. E também na China todo mundo conhece ele. Ok? Com certeza ele fez tantas coisas. Então, vamos ver uma coisa chamar a atenção. Lá na China, a gente fala, povo Zhou, de dinastia Zhou, eles têm esse hábito de tratar os ancestrais que nem um deus. Tá? Então, quem é os ancestrais de Guangzhou? Era Mu Wan. Mu Wan é aquele rei do dinastia Xizhou que fez viagem no oeste da China, lembra? Tá? Então, a gente vai ver, então ele também é um nobre, exatamente. Só que quando o tempo passa tanto, e nobre depende qual linha você está na família. Então, já era nada mais chique. Ele, na verdade, quando era jovem, vivia uma situação financeira muito difícil, tá? Mas ele tem um melhor amigo. Quem é? Bao Shuya. Os dois cresceram juntos. Então, Guangzhou falou uma coisa, tipo, na morte dele, quando ele estava morrendo, muito velho já, ele falou, vida inteira, quem me conhece, ela Bao Shuya. Então, a amizade dos dois é muito famoso. Guanbao Zhijia Zhijiao é uma expressão em chinês, na língua chinesa. Significa aquele amizade nunca muda. Então, Bao Shuya fala que Guangzhou, ele é sábio, ele é incapaz, ele é um grande político, é tudo, mas tem algumas coisas, detalhes que chamam a atenção também, bem interessante. Porque Bao Shuya, quando os dois cresceram juntos, Bao Shuya, a família tinha condição melhor. Aí, Guangzhou era pobre. Então, os dois saíram juntos. Tá? Muitas vezes, se tiver um negócio, se tiver dividir alguma coisa, então, Bao Shuya sempre deixava Guangzhou pegar mais. Sempre deixava ele ganhar. Mas por que isso? Guangzhou falou que porque o Bao Shuya sabia eu era pobre. Eu precisava. Ele sempre me deixava ganhar. E parece que ele não entendia, não sabe calcular, mas sempre me deixava fazer isso. Tipo, me deixava passar a pé dele. São coisas pequenas, não é nada importante, mas para mim, ela é importante. Então, isso a gente pode ver que tipo de pessoa Bao Shuya é, tá? Então, por causa de sugestão de Bao Shuya, aí, agora, Guangzhou, ele vira o primeiro-ministro de Qi. Isso muda a história, tá? Então, história continuando. E a vingança de Marquês? E vingança da primeira Hanji, não é? Matou o irmão, tá? E ganhou o primeiro-ministro. Pela surpresa. E o que Lu está pensando, gente, aquele outro estado? Vamos lá. Você é segunda Hanji. Vamos guerra de novo. Ok. Nessa vez, tá? Quem começou foi nossa Marquês. Tá? Ele decidiu atacar. Ok. Mas você ganhou uma vez, que ganhar a segunda vez? Por que não? Então, ele atacou de novo. Isso é logo depois da primeira Hanji, primeira guerra. Nessa vez, essa guerra é chamada Chanshao. Aí, em vitória, nessa vez, Lu ganhou. Ok. Então, a guerra de Chanshao tem uma coisa muito especial para falar. Que, na verdade, os livros de história principal, tá? Tradicional da China, maioria não tem registro sobre essa guerra. A qual livro tem? Chunqiu. Então, Primavera e Outono tem a gravação sobre essa guerra. E na China, essa guerra é muito conhecida. Até virou expressão. Por quê? É porque como eles ganharam. Tá? Vamos cá. Essa guerra que Lu Guo ganhou por causa de estratégia de quem? Cao Gui. Cao Gui é um cara também bem diferente. Vamos falar. Época de Dongzhou, que é Zhou Oriental, cheio de figuras. Tantas figuras interessantes. Parece que você está lendo Odyssey, ok? Então, difícil lembrar os nomes também, tá bom? Mas agora a gente conhece esse cara, Cao Gui. Então, o que ele fez? Vamos lá. Eu vou falar rapidinho sobre como eles ganharam essa guerra. As 3 batidas de tambor. Ok. Vocês têm um pouquinho ideia? Nessa época, vamos falar século VII, século VI, não somente na China. No antigo grego, como que guerra é ela? Ela é muito parecido, vamos falar, um tipo de esporte. Como é que é? Os dois lados, tá? Separado, que aqui tem um exército de você, aqui dos meus soldados. Aí os dois lados tem aquele tambor. Tá?
começar, aí os dois vão começar a correr e encontra e um mata o outro. Geralmente é assim, tá? Então, na Changsha, nessa vez um pouquinho diferente, porque no lado do Lu tem Cao Gui. Vamos lá, guerra, tá? Então, o Marquês chegou com muitos soldados lá, de começar a atacar. Então, primeira batida do tambor. Começa, dan. Aí, o Qi correndo. E uma coisa importante, tá, gente? Se alguém está andando cavalo, não é verdade, tá? Só para vocês saberem. Naquela época, só tinha carro. Não tinha ninguém andando de cavalo, não, tá? Por quê? Técnico. Ainda não foi inventado coisa suficiente para fazer isso. Mas tudo bem. Aí depois, quando eles estão atacando, correndo para o outro lado. Aí, Marquês de Lu fala que vamos tocar. Então, vamos bater nosso tambor e começar a atacar o outro lado. Só que, Cao Gui fala, não fazemos nada. Para, espera. Esperou? Não fez nada. Todo mundo fica quietinho. Aí que China correndo nesse lado, eles não fez nada e também fica confuso. Aí a pessoa parou no meio. Ok. Ninguém entendia nada. Então, nessa vez, o Marquês de Qi, nossa Marquês fala que vamos segunda vez. Dan, de novo. Tá? Começar o bate no tambor de novo. Aí a pessoa começa a correr e no outro lado. Nessa vez, né? Aí o Marquês de Lu falou que vamos atacar. Aí Cao Gui falou o quê? Não. Todo mundo fica quietinho. Não tem tambor nenhum. Espera. Ok. Eles não atacam de novo. Ok. Tira correndo nesse lado. Não, ninguém fez movimento. Todo mundo fica confuso e parou de novo. Aí, aconteceu a terceira vez. Sim. Aí, terceira vez. Vamos de novo. Tá. Começa de novo. Aí, Qi, nessa vez, atacar terceira vez. Aí, o Lu vai fazer o quê? Vamos esperar? Não. Cao Gui fala que agora vai. Então, eles também bater tambor, aí atacar começar. Então, Qi correr 3 vezes. Lu agora vai sair. Então, os dois encontraram. Qual o resultado, gente? O que vocês acham? Qual lado ganhou? Esse é meio parecido um esporte, tá? Qual lado? Então, eu imaginando O assim. que estava menos cansado, né, Ju? Menos cansada, Xanja. Muito bem, excelente. Exatamente. A famosa Yigu Zuoqi. Esse que é a expressão vem de onde? Okay. A gente tem menor energia correr 3 vezes. Não entendia nada. E esse lado tem 2 vezes, não respondeu nada, e agora eles têm mais energia. Claro, Lu ganhou. Esse encontra, tá bom. E quando ganhou, o que Tigua vai fazer? Vamos correr, né? Agora é hora para fugir. Ok. Então, quando isso acontece, coisa diferente aconteceu de novo. Aí a gente vê, o Tigua está correndo do outro lado já, acaba a batalha. Aí o Marquês de Lu que manda seguir eles. Só que o Cao Gui falou, espera. Espera o quê? Vamos ver os rastros do exército de Qi no retiro. Então, esse rastro, vamos ver o que é. Eu falei que só tinha carro, ok, não é? Então, pessoa correndo. Esse rastro é uma bagunça. Ele vê muito cuidadoso. É uma bagunça. Então realmente ele está correndo para a vida mesmo. Aconteceu. Não é uma corrida organizada. Ele é tão cuidadoso. Porque, gente, às vezes, um lado pode fingir que está pedindo, não é? Aí começa a correr, aí você seguindo, até finalmente chegar a algum buraco, isso pode acontecer. Por isso, Cao Gui olhou os rastros. Ele fala que agora pode seguir. Realmente ele está correndo para a vida. Tá? Então, eles correndo, ganharam essa guerra. Esse que é a guerra de Changsha. Ele fica tão conhecido por causa disso. Ok. Aí a gente ganhou guerra. Eu já falei exatamente esse processo, como que é interessante. Mas, na vida real, como isso pode acontecer, gente? Vamos voltar um pouquinho, tá? Voltar no início desse ataque de novo. Olha, deixa a criança, primeira vez que eu ouvi essa história, eu também acho que será que é possível? Como assim? Você está correndo para atacar o outro lado, não reagia? Vocês pararam?
Mas vai em frente, não matar eles no real de melhor ainda, não é? Eles não estão defendendo nada. Mas a história parece que eles pararam, não atacaram. E quando ouvi o tambor de novo, aí eles atacam de novo, e nessa vez vi outro lado no real dia, parece que eles não fizeram nada também. Esse não parece uma guerra que a gente conhece, não é? Então, normalmente, se não se real dia, não defender, aí eu matar todos vocês. Mas parece que eles não fizeram nada. Então, se eles fizeram alguma coisa, não pode ser a guerra ficar nesse resultado. Alguém sabe por que tem alguma razão? Por que é isso? Porque quando eu vi outro lado, não reagir, tá? Então, não se definir nada, eu para, ataca. Por que, gente? Isso é possível? É possível sim. É verdade. Então, vamos voltar como que a nossa Makish perdeu essa guerra, tá? Continua. Tá bom, tudo bem. Como aconteceu? Esse eu chamo de o arte do vocabulário nas guerras da época. Isso a gente pode falar um pouquinho estilo de povo chinês. Eu falei que a nossa língua carrega a nossa história. Agora eu vou apresentar 4 verbos. Tudo sobre guerra. Primeiro chamado zhen. O que é isso? Esse é um tipo de guerra nobre, moral e justo. Eu até dar exemplo, tá? Mulher, aquele guerra contra o último rei, a dinastia Shang. Segundo verbo chamado fa. Então, o que é fa? Fa é como motivo e marcha divulgada. Todo mundo sabe, eu vou te atacar, ok? E os dois lados respeitavam as regras morais. Moral e ética, isso é tudo do povo Zhou, não é? Então, Zhou é a pessoa que vamos falar, uma pessoa. É uma dinastia, um povo, são super viciados disso. Então, primeiro, o meu ataque é essa marcha divulgado. O guerra tem razão. Segunda coisa, os dois lados respondavam às regras morais. O que é chamado regras morais na guerra? Eu já falei. Esse tipo de guerra é muito diferente. Parece um esporte. O que é? Meu lado, bater o tambor. Seu lado, bater o tambor. Os dois lados correr no meio e se matar. Ok. Se eu não bater o tambor, eu não estou atacando. Aí você não pode me atacar. Esse que é a regra moral. Caramba, que trabalho. Esse aqui é um jogo de o quê? Tipo, totalmente um ligue de cavaleiros. De verdade, não é? Se eu não ver o seu tambor batendo, eu não posso te cacar. Tá? Então, esse é chamado Fa. E eu dei o exemplo aqui, Chan Shao. Exatamente essa guerra. O que aconteceu com o nosso Makish? Ele seguia a regra de moral, de guerra. Porque Lu não bateu tambor. Aí a gente não pode atacar. 2 vezes. Ok. Agora, o terceiro verbo chamado Qin. O que é Qin? Qin também guerra declarado, tá? Mas os dois lados atacavam sem sinal de alarme. Que tambor, não tem nada. Então, acontece. Isso é chamado Qin. Por isso, a mesma guerra Chan Shao, nos olhos de Confúcio, o lado Lu, que é o reino dele, ele considera é um Qin. Porque não é justo. Não é justo o que Lu fez. Tá? Aí, última é chamado Xi. Essa é o que a gente conhece como guerra é. Ataca sem declaração, tem nada. Acontece. Então, tem uma guerra de Xiao, que a gente vai estudar no futuro. Então, esses 4 verbos, 4 estilos, 4 diferentes de guerra. Então, realmente, o povo chinês, eu posso falar, é muito complicado. Concordo? E é super civilizado, comparar com muitos outros lugares naquela época. Até em verbo diferente, de guerra diferente. Então, a nossa Makish perdeu essa guerra não porque ele é fraca, porque ele seguia a guerra, ele seguia a regra. E isso todo mundo viu. Nunca esquece disso. Todo mundo viu como é que Qi na guerra é. Aí, nessa round ele perdeu, né? Quando você perdeu, tem consequências também. Então, vamos fazer o quê? Você vai receber uma carta ou você vai fazer o quê? Então, a gente vai chegar. A vitória de Chan Shao, ele também abriu uma porta
Isso é o que? Desrespeito de regras morais. Então, Confúcio nunca gostou nessa época. Ele chamava de Li Bong Yue Huai. O que é isso? Literalmente, ritual e música. Vai no lixo. Ninguém mais seguindo regra moral. Não tem mais lado correto ou lado errado. É todo mundo uma bagunça. Então, isso acontece, eu acho, na guerra de Changsha já podemos ver. E tem gente já vai na guerra ou está jogando sujo. Não é? Se isso acontece com um lado, um estado, ele pode acontecer com qualquer pessoa, com o outro lado também. Então, no futuro, se você for na guerra, você também pensa que, será que eu vou ainda seguindo as regras, que como a gente já sabia, você não ataca, eu não ataca? Ou será vamos ter um ataque sem declaração nenhuma? Isso que chegar por isso, finalmente, a época final chegar na época de estado de combates, ok? Aí, Changsha. 春秋 agora é a época do colapso do sistema Li Yue. Eu falei que ritual e música vão para lixo. Ok. Aí o que aconteceu com o nosso Maquixe? A Maquixe agora tem terceira round. No ano 681, ele atacou de novo. Dessa vez ele ganhou. Tá. Foi rápido. Aí depois ele ganhou, ele já perdeu uma vez no Changsha feio, mas porque ele seguiu a regra. Mas nessa vez ele ganhou, vamos ter um encontro para negociação de paz. No início da aula a gente já vê, quando você perdeu guerra, vai negociação, não é fácil. Ok, agora ele ganhou. Então, o que Lu poderia fazer? Eles ofereceram o quê? Uma cidade chamada Sui para Ti em troco de paz. E os dois lados concordaram, vamos assinar acordo, agora Sui não é mais do Lu. Por quê? Coisa sempre acontece. Nessa época, cheio de coisa, heróis, pessoas, figuras diferentes. Então, encontro na Kedi, aconteceu um evento assassino, quase. O que é? Cao Mo. Mais um guerreiro e assassino. Parece que lugar tem muita gente corajosa, né? Aí, Cao Mo, quando está na festa, de acordo, de repente, ele pegou, aqui na ilustração, ele pegou uma espada, tá? Mas no registro, ele é uma faca. E eu acho que a faca faz mais sentido, porque ele é menor. Então, ele pegou uma faca e coloca no pescoço do Maquês, de repente. Isso assustou todo mundo. Imagina o Maquês. E aí, o Cao falou, o Lu já é mais fraco por causa de você. E ainda vai pegar nossa terra, nossa cidade. Aí você vai morrer hoje. E essa ameaça eu acho que foi muito direta e de repente e bem calculado. A nossa Maquês, naquele momento, o que ele podia fazer? Aí é claro que ele fala que não, vou devolver, eu não quero essa cidade. Então, ele concordou, devolveu a terra, tá? Não tem nada mais sobre essa história de cidade Suidi. Ok. Então, todo mundo voltou em paz. Só que, depois disso, o Marquês, primeiro foi ameaçado, quase morreu. Então, ele sentia que perdeu honra. Segunda coisa, agora ele ganhou guerra e não vai ganhar um presente, tipo essa cidade. Então, ele queria mudar a ideia. Ele queria falar que nada disso. Agora, vamos mudar acordo. Mas neste momento, se ele fizer isso, eu acho que não vai ser uma história. Ele também não vai ser uma figura tão famoso. Ele ouve quem? Essa é a nossa próxima aula. O crescimento de Estado na administração de Guangzhou. Guangzhou, nessa vez, que o primeiro-ministro fala para ele, não, senhor não pode fazer isso. Porque você só mudar sua ideia, você vê uma pessoa que não tem palavra. Que tipo de hegemônico pode ser não tem palavra? Esse é seríssimo. Esse é o crédito, o futuro do nosso Estado. Então, uma queixa ouvir, mas não gostou, ele sabe que o Guangzhou tem razão. Tá bom. Então, ele tem palavra. Isso que é muito famoso encontro. Então, chegando nesse ponto, a gente pode ver, passando todas as coisas que acontecem na vida dele só em 5 anos, tá? Então, os 3 rounds, por causa de uma vingança contra Lu Guo, a gente já pode ver um pouquinho que tipo de pessoa ele é. Ele há de seguir regra moral, tá?
Aí houve sugestão. Aí também tem a palavra de honra. E tudo isso mostra um pouquinho, ele parece uma pessoa que, vamos falar, um verdadeiro líder, não é? É aquele filho celestial que é o de Casa Zhou, que o rei deveria ser, que não é nada mais neste momento. Então, eu posso falar, só nesses primeiros 5 anos, no mandato dele, os eventos de 3 grandes de guerras acontecendo, a gente pode já imaginar que tipo de pessoa ele é, tá? Então, o mandato dele foi muito longo. Muita história em frente ainda. E eu vou falar bastante coisa sobre a administração dele, com certeza, o político, a diplomático, as guerras, também encontrar e até incluir a vida pessoal dele. É uma figura muito interessante, ok? Aí semana que vem, a gente... Oh, semana que vem, falei errado, desculpa. Próxima aula, tá? Então, a gente vai continuar. Nessa vez, eu vou falar sobre a administração de Guangzhou, tá? Primeiro-ministro dele. Aí, Guangzhou é uma figura, eu acho, como um político incrível. Tem as coisas que ele fez, tão moderna. Eu acho que é até difícil acreditar por isso naquela época. Ok? Tá bom. Então, 今天我们的课到这里，nossa aula de até aqui. Até a próxima. 好，再见。